Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Graziele Santana e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema muito importante para quem empreende ou para quem já está empreendendo, que é a gestão financeira. Eu costumo falar que a gestão financeira é um caso de amor ou ódio. Ou você gosta ou você odeia. Mas ela é importante, mesmo quando a gente não gosta muito, para o nosso negócio, porque ela é um dos pilares que vai sustentar a nossa empresa desde o início até o futuro dela, buscando e ajudando no processo de sustentabilidade, ok? Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a gestão financeira e sobre alguns conceitos principais para o negócio. Antes de começar a falar sobre o tema propriamente dito, eu quero trazer para vocês a importância dessa gestão em números. Em 2012, a gente tem uma pesquisa do IBGE que mostrou que em 2012, de todas as empresas que abriram naquele ano, a gente observou, foi observado nessa pesquisa, que 47,2% dessas empresas fecharam as portas, ou seja, faliram em 5 anos. Ou seja, a gente tem um número aqui que evidencia que a gente tem um alto grau, quase 50%, de falência das empresas que abrem aqui no Brasil. E a gente tem uma outra pesquisa de 2019 do consumidor positivo do Boa Vista, do Grupo Boa Vista, que evidencia que das empresas que fecharam a porta no primeiro trimestre de 2019, 91% eram micro e pequenas empresas. Ou seja, esses números já mostram pra gente aí como a gente tem um processo de encerramento das empresas no Brasil. E isso é devido a vários fatores, mas dentre eles, um dos principais e que está totalmente atrelado ao que a gente vai conversar aqui agora, é a ausência de gestão financeira. Então, se observou que os empreendedores, eles focavam muito mais no negócio, no técnico, do que na gestão do seu dinheiro, dos seus bens e das suas dívidas. É claro que isso é essencial. Quando a gente fala do pequeno empreendedor, do empreendedor que está iniciando, isso ainda é mais palpável. A questão dele está vinculado e ele está direcionado, focado na gestão técnica. O que é a gestão técnica? A gestão dos seus produtos e dos seus serviços. Ocorre que todo negócio, ele tem alguns pilares que são importantes e são direcionadores, para o negócio funcionar. Dentre eles, a gente tem o técnico como, vamos dizer assim, o principal, mas a gente tem a gestão financeira como um desses pilares para fazer as coisas ocorrerem da forma adequada. Por quê? Porque a gestão financeira, ela consegue dar para o empreendedor insights do que está acontecendo no seu negócio. Se ele realmente está conseguindo ter lucro, resultado positivo no final do mês, se ele está vendendo os seus produtos ou prestando os seus serviços por preços adequados, se eles estão precificados da forma correta, se há muito mais gastos que a empresa não consegue comportar e ele precisa gerenciar e reduzir esses gastos. E isso facilita o processo de tomada de decisão tempestiva. Ou seja, a gestão financeira consegue fornecer para o empreendedor informações para que ele tome decisões e consiga gerenciar aí o percurso e o caminho da sua empresa, de forma a proporcionar essa sustentabilidade no longo prazo, um funcionamento da empresa no longo prazo. Então, a gestão financeira ela tem esse fator primordial, que é o de dar informação para a tomada de decisão do empreendedor e também dos credores e dos fornecedores daquela empresa. Tá? Quando a gente fala, então, de gestão financeira, a gente está falando de gerir o nosso dinheiro, de gerir o dinheiro da empresa. Quando eu falo de gestão financeira empresarial, eu estou falando do meu negócio. Então, eu estou gerindo o dinheiro, gerindo os bens e gerindo as dívidas e obrigações do meu negócio. E a gestão financeira ela é justamente um conjunto de processos, de ações, de técnicas, de ferramentas que proporcionam essa gestão desses itens que eu comentei com vocês de uma forma adequada. Então, ela não é uma coisa, uma única coisa. Na verdade, ela é uma junção de fatores. A gente pode falar que ela é um framework que ajuda o empreendedor neste processo de coleta de informação e de tomada de decisão. E aí, quando a gente fala de gestão financeira, gerir dinheiro, gerir bens, gerir dívidas, antes da gente falar sobre todos os aspectos, até porque isso tomaria muito mais do que o tempo que a gente tem hoje, a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos que são essenciais para o negócio funcionar. Eu sei que muitos desses conceitos que nós vamos comentar aqui, talvez vocês já conheçam, está ali no seu dia a dia, mas nunca foi parado para ser analisado.
E por incrível que pareça, eu conheço pessoas que, apesar de entenderem como funciona o negócio delas, muitas vezes não conhecem esses termos financeiros. Então, ou confundem esses termos, né, que é o mais comum de ocorrer. E o primeiro deles é lucro versus faturamento. E lucro é o quê? Lucro é a diferença positiva entre todo o valor que eu tenho de receita, tudo que eu recebo em contrapartida à venda dos meus produtos e às prestações do meu serviço, e todos os gastos que eu tive no meu negócio, tudo que eu desembolsei de recurso financeiro para fazer a coisa acontecer. Então, o lucro, ele é o resultado financeiro. Vamos dizer assim que ele é a sobra, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, mas ele é a sobra financeira que você tem ao final de um determinado período, ok? Diferentemente do faturamento ou da receita. Eu vou considerar aqui os dois termos como sinônimos, ok? Então, quando eu falo de faturamento ou receita, eu estou falando de tudo aquilo que eu vou ter de retorno em contrapartida, né? Vamos dizer assim, que eu vou ter de contrapartida pela prestação de um serviço ou pela venda de um produto ou de uma mercadoria. Observe, então, que quando eu falo de faturamento, eu estou falando de tudo aquilo que eu tenho para receber ou que eu já recebi dos meus clientes. E nesse caso, ele é a origem. O que é a origem? Eu parto do faturamento para chegar no meu lucro. E quando eu falo que eu parto do faturamento, eu olho ali tudo que eu tive de receita dos meus clientes, ou que eu vou ter, porque muitas vezes a gente vende parcelado, a gente vende no cartão de crédito, e aí tem um prazo de recebimento, e eu deduzo desse faturamento os meus gastos. Eu deduzo tudo aquilo que eu tive de sacrifício financeiro. Então, eu costumo dizer, eu gosto de fazer essa analogia, pensa num queijo, né? Então, você tem um queijo inteiro ali, tá? Esse queijo tá novinho ali, você acabou de abrir. Esse queijo inteiro é a sua receita, tá? Seu faturamento. Toda vez que vem ali um ratinho ou uma pessoa e come um pedacinho do seu queijo, é um gasto que está consumindo essa sua receita. Esse gasto vai reduzir o seu faturamento até o momento que você vai ter só um pedacinho de queijo. Esse pedacinho de queijo que sobrou ali no final do dia, no final da semana, no final do mês, é o seu lucro. Observe que se eu tiver gastos que comam todo o meu queijo, ou seja, toda a minha receita, eu não tenho lucro algum. E pode ocorrer até o caso de eu não apenas não ter lucro, ou seja, o queijo acabou todo, e eu ainda fiz um compromisso de comprar mais queijo, porque tem gente que está querendo ainda. E aí eu assumo uma dívida com um terceiro, que é o que a gente chama de prejuízo. Então, observe que nesse caso, eu tenho aqui um faturamento, gastos que vão vir consumindo essa receita, esse faturamento, até eu chegar no meu resultado final. Então, essa é a principal diferença. Quando eu falo assim, eu vou abrir um negócio e eu vou ter 100 mil de faturamento, a primeira coisa que eu pergunto para essa pessoa é, e qual que é a sua perspectiva de lucro? Porque o faturamento, sim, ele é muito importante. Mas se você tem 100 mil de faturamento e você tem 100 mil de gastos, no final você não está lucrando nada. Então, essa é a primeira mudança que a gente tem que fazer. Quando você olhar para o seu negócio, não olhe apenas para a sua receita, para o tanto que você está vendendo, para o tanto de serviço que você está prestando. Olhe para o quanto sobra depois que você pagou todos os seus gastos, ok? E aí a gente entra no conceito de gastos. Eu vou dividir os gastos em 3 grupos, que é redutores de receita, despesas e custos. E aí a gente vai conversar um pouquinho e entender como cada um deles interfere na nossa gestão financeira e no nosso dia a dia. Muito obrigada! Então, pessoal, a gente entendeu que eu tenho a minha receita e eu parto dessa receita para chegar no meu lucro. Como eu parto dessa receita? Deduzindo todos os gastos que eu tenho. E quando eu falo de gasto, eu estou falando aí de todos os sacrifícios financeiros que eu faço dentro do meu negócio. Eu considero esses gastos em 3 espécies, vamos dizer assim. Os redutores de receita, os custos e as despesas. Em regra, no final, a gente chama tudo de custo, tudo de despesa no dia a dia, isso não tem problema. Mas cada um deles atua de uma forma diferente na nossa gestão financeira. Os redutores de receita é tudo aquilo que você parte já ali da sua receita, sabendo que aqueles valores não são seus, não são do seu negócio. Um exemplo disso são os impostos. Então, se você presta um serviço ou vende um produto e emite nota fiscal ou cupom fiscal, você vai ter que pagar algum valor aí, algum tributo à secretaria, à Receita Federal, ao fisco. Este valor, ele é um redutor de receita, porque em tese, no momento que você emitiu aquela nota fiscal e aquele cupom, aquele valor, ele deixa de existir para você, o seu negócio não tem direito mais àquele valor, ele agora é de um terceiro. Um outro exemplo são as comissões que eventualmente você possa pagar para um parceiro. Essas comissões, você sabe que na hora que aquele parceiro
vendeu para você e você fez o faturamento daquele negócio, 10, 5%, 15% que seja, não é seu, é desse parceiro. Tá? Então, os redutores de receita, eles já nos dão uma visão do que não é meu lá da origem. Eu já sei que daquele valor de 100 mil ali que eu faturei, 20 mil não é meu. Eu já sei que aquele valor eu vou ter que passar para alguém, porque não é meu de direito. Enquanto isso, os custos, eles têm um papel bem diferente, porque os custos são gastos diretamente relacionados ao seu negócio e essenciais para o seu negócio ocorrer. Por quê? Porque eles estão atrelados à produção do seu mercadoria, do seu produto ou à prestação do seu serviço. Sem esses custos, o seu produto ou serviço não poderia ser prestado. Um exemplo é quem produz, por exemplo, um hambúrguer. Para eu vender um hambúrguer, eu preciso ter o pão, eu preciso ter a carne, a alface, o tomate, a maionese. Se eu não tiver esses ingredientes, tem como eu fazer um hambúrguer para vender? Não tem como. Então, esses gastos que eu tenho com os ingredientes para compor ali o meu produto, neste caso, um hambúrguer, são custos. Se eu deixar de vender um hambúrguer, esses custos deixam de ocorrer, porque eles estão diretamente atrelados à produção do meu produto, à venda do meu serviço. E olha que interessante. Quando eu olho para a minha receita e deduzo os redutores de receita e deduzo os custos, vai sobrar um valor que a gente chama, que é a margem de contribuição. É aquilo que a minha empresa, depois de eu ter pago aquilo que é essencial para o meu negócio funcionar, eu preciso arcar com as minhas despesas ou custos fixos, que é aqueles valores que a gente não vê diretamente atrelado ao nosso produto ou serviço, mas que são necessários para que você consiga colocar esse negócio funcionando. Um exemplo é o aluguel de um espaço que você tem, de uma máquina, é a água, a energia elétrica, é tudo aquilo que é necessário para o seu negócio acontecer, mas que se você deixar de prestar o seu negócio por um dia ou dois, esses gastos não vão sumir. Um exemplo do hambúrguer. Vamos supor que você tem uma hamburgueria com espaço alugado, só que durante um final de semana você vai tirar uma folga, né? Vamos dizer assim que você vai fechar por uma semana. Observa que os custos com hambúrguer, pão, com alface e tomate vão deixar de existir naquele momento. Você não vai ter esses custos, mas você ainda vai ter os custos com o aluguel do espaço, com a energia elétrica e demais gastos fixos que você tem ali para manter a sua estrutura, para fazer o seu negócio funcionar. Então, observa que são conceitos diferentes e que acabam interferindo na nossa gestão financeira de formas diferentes. Por quê? Os custos, como eles estão diretamente atrelados à produção, se eu conseguir planejar o quanto eu vou vender, o quanto eu vou produzir, eu gerencio esses custos, porque eles vão variar conforme a quantidade que eu estou ali colocando no mercado para os meus clientes, o tanto de produto ou o tanto de serviço. Já os custos fixos ou despesas fixas, eles são difíceis de gerenciar, porque normalmente eles não variam com a quantidade, eles não são variáveis. Logo, eles são custos mais complicados, que são mais difíceis da gente diminuir ou reduzir no nosso negócio. E é importante a gente observar que, quando eu vendo o meu produto ou serviço, e eu observo ali e falo, ó, eu tive um custo de, vamos supor que esse hambúrguer vale 30, e eu tive um custo de 25 para produzir aquele hambúrguer, aqueles 5 que sobrou não é lucro. Aqueles 5 que sobrou vai ainda ter que arcar com as minhas despesas fixas. Só depois que eu pagar com esses custos e despesas fixas que eu vou apurar o meu lucro. Então, observa que a gente precisa compreender cada gasto que tem no nosso negócio para que a gente possa tomar as melhores decisões. Entender o que é custo, de forma que eu consiga precificar de forma adequada o meu produto ou meu serviço, o que é despesa, de forma que eu consiga entender deste valor aqui, que é receita menos custo, quanto vai sobrar para eu pagar as despesas fixas e, consequentemente, o quanto eu vou precisar vender em quantidade para conseguir arcar com essas despesas fixas. Né? Imagine esse hambúrguer, eu tenho R$30 o hambúrguer, o custo é 25, sobrou R$5 daquele hambúrguer, só que eu tenho uma despesa fixa, vamos colocar aí, de R$100. Observe que R$5 de cada hambúrguer vai cobrir uma partezinha da minha despesa fixa. Logo, eu tenho que vender muito mais hambúrguer de forma a atingir o valor de R$100 para pagar a despesa fixa. Só a partir daí eu começo a lucrar, ou seja, a ter uma sobra financeira e aí a ter um resultado financeiro bom, de forma que eu consiga ser remunerado pelo meu trabalho ali através do lucro da empresa e, inclusive, reinvestir no meu próprio negócio, ok? E é importante o empreendedor lembrar que, se você é remunerado pelo Prolabore, ou seja, você vai lá todo mês na sua empresa e retira um pedacinho, esse valor aí que você está tirando da sua empresa é uma despesa fixa. Você tem que considerar ela nessa conta que eu mostrei aqui para vocês. Ela é uma despesa, ela tem que ser considerada. Agora, se você opta por retirar o lucro, o que é isso? Você foi lá,
viu o tanto que você teve de receita, viu todos os seus redutores, os seus custos, suas despesas, chegou no seu resultado. Agora você sabe o quanto daquele queijo que sobrou, certo? Esse é o seu lucro. Você vai observar no final ali de um período qual que é este valor e você vai ser remunerado por este valor. Então, a gente fala que existem duas formas de remuneração e elas são diferentes, porque enquanto você é remunerado por uma retirada fixa mensal, isso é considerado uma despesa fixa e tem que ser computada no cálculo ali do seu resultado final, do seu lucro, inclusive na precificação e no planejamento das suas despesas, ok? E quando você é remunerado pelo lucro, você vai depender aí deste processo de apuração de qual que foi o seu resultado final, né? Entre as suas receitas e gastos, custos e despesas, o quanto sobrou ali para você ser remunerado. Lembrando que quando a gente está começando um negócio, gente, é muito importante que a gente tente não retirar nada do nosso negócio e busque ser remunerado pelo lucro. E uma dica para isso funcionar é que, se você conseguir, né, se for possível, comece o seu negócio com uma reserva financeira pessoal, de forma que você não precise tirar da sua empresa. Porque eu sempre falo com quem eu converso sobre esse tema, nas aulas que eu dou, nas palestras, que a empresa não é bolso de empreendedor. Você não tem que ficar usando a empresa para te remunerar toda hora, sem saber se ela consegue. Primeiro, a empresa ela tem que conseguir respirar, gerar lucro, para então você conseguir ser remunerado pela sua empresa, ok? Então, é muito importante essa separação e que você observe. Hoje, o que você tem feito dentro do teu negócio? Você tem retirado sua remuneração através ali do caixa? Toda hora você vai lá e tira um pouquinho? Será que isso não está reduzindo a efetividade do seu negócio? Será que, na verdade, muitas vezes você não observou que a sua empresa não comporta essas retiradas? Então, isso é muito importante. Separe os seus gastos dos gastos do seu negócio, observe se a sua empresa consegue dar resultado positivo, consegue dar lucro e, a partir daí, tome uma decisão da melhor forma de remuneração pessoal, né? Que é você como dono do negócio, como dono do negócio, qual que é a melhor forma de remuneração para você. Lembrando que existem tratamentos diferentes para Prolabore e lucro, porque o Prolabore ele tem incidência de imposto e o lucro não, tá bom? Então, finalizando aqui as nossas dicas para que vocês consigam ter uma visão clara. Lembrando, lucro e faturamento são coisas distintas, a gente precisa apurar no final o quanto sobra, o quanto de lucro eu tenho, fazendo como? Deduzindo das minhas receitas todos os gastos que eu tenho. Seja com redutores de receita, imposto, comissão e etc., seja com os custos para produzir aquele produto ou prestar aquele serviço, seja com as minhas despesas fixas, incluindo o meu Prolabore, a minha retirada mensal, o meu salário como dona do negócio. E a partir daí você vê se a sua empresa realmente é lucrativa, se ela está dando retorno, ok? Segunda dica, separe as suas finanças pessoais das finanças do negócio, gente. Que nem eu comentei, a empresa ela é um ser separado de você. Se você não conseguir fazer isso, você vai misturar e você não vai saber se é a empresa que está dando, se é você está dando lucro ou se é você que está botando dinheiro nela toda hora. Então, é importante separar os dois e conseguir visualizar se a empresa está sendo rentável, ok? E, por fim, busque sempre lidar da melhor forma com as decisões financeiras, evitando ao máximo recorrer ao crédito e tomando decisões de reduzir custos, diminuir despesas e, consequentemente, olhar para o seu negócio com carinho, investindo no seu negócio para que ele possa crescer e ser sustentável, para que você não caia naquela estatística que eu comentei no início. Ok? Boa sorte e contem comigo!